Bom, a pedidos, eu elaborei este passo a passo de como montar uma folha de atividade pautada para os alunos. Inicialmente, no documento de Word, a gente vai em margem e seleciona uma margem moderada para ter um pouco mais de espaço para poder inserir depois uma tabela. Inserindo uma tabela, nós vamos colocar. O ideal é representar uma folha de caderno. Nós usamos o brochurão, então nós colocamos uma uma tabela com uma coluna e mais ou menos umas 25 ou 30 linhas. Coloque 25, e aí depois você pode colocar mais linhas se precisar, tá? Aí seleciona lá, inserir tabela, uma coluna e 25 linhas. Largura da coluna fixa. Inserida a tabela, você vai selecionar o tamanho da fonte. Eu prefiro colocar em Arial 18. Deixo selecionada a tabela, vou lá na fonte e seleciono Arial, tamanho 18. Digito o texto normalmente, pulo as linhas, né? Deixo os espaços que eu pretendo que tenha na atividade. Uma dica é digitar na linha seguinte quando precisar escrever na próxima linha, porque senão ela vai manter na mesma linha a escrita. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que a criança, ao chegar no final da linha, continue escrevendo na próxima linha. Depois, eu inseri algumas linhas pintadas. Como é que eu faço isso? Eu vou em Design, na tabela, seleciono a linha que eu quero pintar, vou lá em Design e clico no baldinho lá de sombreamento. Seleciono a cor que eu quero e clico em cima. Neste caso, eu selecionei laranja. Na hora de inserir um desenho, por exemplo, eu copio esse desenho do local onde eu quero e eu coloco dentro de uma célula. A célula vai aumentar conforme o tamanho. Ajusto essa formatação. Mas se eu quiser que este desenho fique sobre as linhas, com as linhas aparecendo, aí eu vou para uma próxima orientação. Mas se você ficou satisfeito com ela dentro da linha mesmo, assim nesse formato, é só selecionar a posição. Vai ali onde está escrito parágrafo e seleciona alinhamento ou à esquerda, ou centralizado, ou à direita. Então, é só isso. Depois clico na próxima linha e continuo a digitação. Mas se eu quiser que essa mesma imagem, em vez de ficar ela parada no meio de uma das linhas, eu quero ver as linhas através do desenho, eu vou mostrar qual é o próximo passo. Vou, ainda com a imagem selecionada, clicar em quebra de texto automática e vou selecionar atrás do texto. Aí, as linhas vão aparecer, porque o desenho vai ficar por trás do texto. Satisfeito, clico na próxima linha e a imagem vai permanecer no trabalho. Após a inserção ou não de um desenho, a gente vai continuar a digitação. Aqui eu preciso de mais linhas, então eu vou proceder da seguinte maneira. Seleciono uma linha, vou ali em Layout e vou colocar inserir abaixo. Aí eu insiro quantas linhas mais eu precisar.
vou inserindo conforme eu vou precisando de mais linhas. Terminando a tabela, eu não vou até o final com essa inserindo linhas para que a tabela continue já automaticamente na próxima página, porque senão às vezes ela pode desconfigurar. Então eu deixo ao último espacinho uma linha embaixo dessa tabela, fora dela, e vou para a próxima página inserir uma tabela nova. Faço o mesmo processo. Inserir tabela, coloco o número de colunas, uma coluna, mais ou menos 25 linhas, e insiro uma tabela nova. E aí é só continuar fazendo a digitação. Formato, né, no tamanho Arial 18, que é um tamanho bom, e assim a gente vai escrevendo, tá? Espero poder ter ajudado a fazer o seu trabalho também.